Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 49, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, O Passe. Então, nós no último vídeo de número 48, algumas pessoas me questionaram a respeito do finalzinho do vídeo. E é óbvio, fui assim muito prestativo, procurei informar as pessoas que me procuraram. 4 pessoas me procuraram. Mas acontece que se as pessoas estudassem as 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, se as pessoas estudassem as 17 obras de André Luiz através de Chico Xavier, enfim, se as pessoas estudassem, não é ler, porque ler é uma coisa, ler a gente lê um gibi. Mas se as pessoas estudassem obras de Manuel Filomeno de Miranda, através de Edivaldo Pereira Franco, e muitas obras através de Carlos Bacelli, muitas dúvidas eles não teriam. E se tivessem, que é natural, porque nós nunca que sabemos tudo, obviamente as pessoas tratariam da matéria em vez de vir com grosserias. E eu sei que muitas pessoas agem com grosserias contra mim, mas eu não me preocupo. Sabe por que eu não me preocupo? Porque a mim me foi confiado esse trabalho. E só eu sei quem me confiou esse trabalho. E não é qualquer um, não. Tanto me foi confiado que eu participo de cursos no plano espiritual, quase sempre como se fosse uma reavaliação. Às vezes eu demonstro uma certa dificuldade para me expressar, mas eu confesso a você que não é dificuldade para me expressar, e sim tentando encontrar termos adequados que não fira, que não machuque, que não humilhe as pessoas, conforme no princípio desse trabalho, há uns 3 anos atrás ou mais, eu não tinha papa na língua. De vez em quando eu solto os meus cachorros também aqui. Mas eu confesso que eu me eduquei muito. Então eu fico procurando um termo tal. Aí muitas pessoas podem pensar que eu estou perdido mediante o tema. Não, eu estou poupando o ouvido dela de um termo pejorativo. Mas veja bem, essa questão aqui, eu vou voltar umas 4 linhas, vamos tentar explicar novamente. A primeira norma que poderíamos lembrar é a de que não deve ser aplicada a qualquer momento. O passe não deve ser aplicado a qualquer momento. Existem normas, disciplina. É necessário saber se o passista está bem ou não. Porque o passista, ele é
um dínamo. E você sabe o que significa dínamo. Ele capta tudo à sua volta durante o dia, armazena em seu campo vibracional, no seu campo psíquico, e só através de muita disciplina, benevolência, indulgência, para ele se ver livre daquelas energias. Caso contrário, ele transfere sim para o organismo daquele paciente desequilibrado. Por que que Hermínio Miranda aqui descreve-nos que muitos passes causam angústia, melancolia, desconforto, porque o médium ele encontra-se impregnado de ectoplasmas negativos. O paciente, ali recebendo o passe, porque ele também não está lá em boas condições. Por esse motivo, o paciente não sabe o que é disciplina, responsabilidade, compromisso. São raros os pacientes que possuem esse entendimento. Então é natural que aquele paciente possa sim, de fato, sair da câmara de passe pior que quando entrou à câmara de passe. E eu descrevi isso no final do vídeo de ontem, e muitas pessoas, 4 pessoas me abordaram durante esse dia de hoje, me dizendo que isso é impossível porque há na câmara de passe correntes fluídicas, correntes de mentores, amparando e protegendo o paciente. Mas eles se esqueceram de uma questão. Você se lembra aquele momento que eu disse dos cacoetes nas casas espíritas, estalos de dedo? Rituais. Outro ritual. Tem pessoas que chegam na casa espírita, abre a garrafa para que os mentores ali deposite o medicamento. Isso é crendice. Por que crendice? Porque quando nós adentramos a casa espírita, a equipe espiritual ali já se encontrava horas e dias. Até porque, eu não sei se você sabe, mas o funcionamento numa casa espírita séria, no plano espiritual, funciona 24 horas. Nós que temos o hábito de ir para casa, mas os bons espíritos ali continuam madrugada adentro, amparando e assistindo aqueles espíritos sofredores necessitados que até ali eles levaram no trabalho anterior. E é costume eles, os mentores, ir nos lares dos médios e levar os médios até lá para poder, na madrugada, auxiliar os mentores a auxiliar aqueles amigos sofredores. De forma que eu costumo dizer que todas as casas espíritas são pronto-socorro. Todas as casas espíritas são departamentos hospitalares. Então é preciso muito respeito dentro de uma casa espírita. Porque ali, enquanto nós damos as nossas gargalhadas, há ali em determinada maca algum ser estropiado
sendo operado pelos mentores espirituais. Então, da mesma forma que os mentores e os espíritos adentram a casa espírita, ignorando as paredes sólidas da casa, os pensamentos negativos também, e os pensamentos positivos também. Não existe barreira contra barreiras que impeçam os nossos pensamentos. Pensa na Lua. Você já esteve lá. Essa distância inexistente para o pensamento. Pensa no Sol. Você já esteve lá. Você foi ao Sol mais rápido do que a luz do Sol de lá até a Terra. Do Sol até a Terra, a luz gasta 8 minutos e aproximadamente de 13 a 18 a 19 segundos. Você já pensou no Sol, já foi, já voltou. Menos de 30 segundos. Então, quem é mais rápido? A luz ou o pensamento? Pois bem, esses amigos meus esqueceram esse pormenor de que o poder da mente, tanto do médium, a disciplina do médium, a imprudência do médium, a falta de conhecimento do paciente que recebe o passe, o mérito, a fé e por aí em diante. Então, veja bem, indiscriminadamente, então, não há necessidade do passe ser aplicado a qualquer momento indiscriminadamente e por qualquer motivo. O passe provoca reações variadas no ser humano. Até certo momento, Hermínio está certo. Encarnado ou desencarnado. Ele pode serenar ou excitar. Por que o passe pode excitar? Porque o paciente encontra-se em desequilíbrio e aquelas moléculas, é natural que o atrito das moléculas positivas com as moléculas negativas, o paciente desencarnado e o paciente encarnado quase sempre sente uma reação, uma fraqueza, uma coisa assim. Pois se você já passou por tratamento espiritual, você vai conseguir entender. Você consegue entender o que eu quero dizer. Por acaso, depois do tratamento espiritual, você não sentiu uma fraqueza, uma vontade de deitar, um desânimo, um dia, 2 dias de cama aproximadamente? É isso aí que nós estamos querendo dizer. Então o passe, ele provoca esse processo que pode excitar, condensar ou dispensar fluidos, causar bem-estar ou incômodo. Então esse bem-estar, ele é acompanhado de um incômodo. Esse incômodo está relacionado àquela necessidade de permanecer deitado, fraco e tudo mais. É interessante, pois eu, pensando dessa forma, não vou me colocar no lugar, não. Tem pessoas que procuram o médium de cura com 3, 4 hérnias de disco, 5 bicos de papagaio, 5 bicos de arara, 5 bicos de periquito. Tá bom. Lá no ortopedista, aqui na Terra, o ortopedista fala assim para o paciente: não há recurso.
Se você passar por uma cirurgia, você vai para uma cadeira de roda. Mas, doutor, e se eu não for para uma cadeira de roda? Se você não for para uma cadeira de roda, você vai precisar de 6 meses de repouso, deitado, imóvel, em um leito. Preste atenção, meu amigo, minha amiga, nesse assunto. Você vai precisar de 6 meses imóvel em um leito, pessoas para te dar banho, porque você vai ter que usar coletes e tal e tal. 6 meses depois, mais uns 6 meses de fisioterapia. O que equivale a dizer você está, um ano praticamente afastado. Tá bom. Mas acontece que eu presencio muitas pessoas que procuram tratamento espiritual através dos médiuns. Essa mesma pessoa, com esses bicos de arara, periquito e papagaio, passa pela cirurgia espiritual. Preste bem atenção. Cirurgia espiritual é uma coisa. Cirurgia física é responsabilidade da medicina. Se a pessoa, depois da cirurgia espiritual, desaparece do corpo dela a enfermidade, graças ao merecimento dela e à fé dela. Não foi Deus e nem Jesus que a curou, ela mesmo, através de sua fé e de seu merecimento. Pois bem, passa pela cirurgia ali, o espírito ali pede, olha, 90 dias de repouso, tá, meu bem? A pessoa já sai andando. Tinha que sair de uma cadeira de roda. A pessoa já entra no automóvel e já vai dirigir. A pessoa já enfrenta o trânsito de São Paulo, que é uma barbaridade, no horário de pico. A pessoa fica uns 3, 4 dias de cama e não, eu não aguento ficar deitado. Não, tem que levantar. Não, não posso. Não. Será que se ele tivesse passado pela cirurgia lá no hospital, aqui na Terra, será que ele se levantaria depois de 3, 4 dias? É uma falta de respeito. Por isso eu digo aqui, eu não sei por que essas pessoas têm a cara de pau de procurar um tratamento espiritual, já que não vão obedecer às normas disciplinares. 90 dias, meu bem, é 90 dias em casa deitado. É 90 dias sem dirigir. Ah, mas eu não aguento. Então por que você não foi no ortopedista aqui na Terra? Passasse pelo ortopedista. Operasse os bicos de papagaio, arara e periquito lá na Santa Casa mesmo, no hospital? Por que não passou? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a cirurgia espiritual trata da alma e do perispírito, que é o modelador da forma. Depois reflete na matéria. Por esse motivo, a cirurgia espiritual é 1000 vezes mais eficaz e mais complicada que a cirurgia física. Através dos ortopedistas, neurologistas e clínico geral, com todo respeito a eles. Porque ali o espírito opera a alma, opera o perispírito. Os espíritos não operam a matéria física.
Se você anda passando por cirurgias onde espíritos denominados Dr. Fritz tá te cortando para tudo quanto é lado, tá injetando seringa com algumas substâncias de iodo no teu corpo, querosene, álcool, óleo diesel, que eu já fiquei sabendo. Eu fico sabendo tanta coisa, gente, vocês nem imaginam. Fique esperto, hein? Porque isso são obras de charlatões, de mistificadores, de impostores. Se você não crê em mim, no que eu estou dizendo, não precisa, mas pelo menos respeite o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 21. Leia o capítulo 21 para você ver o que os charlatões, mistificadores e esses anticristos da erraticidade são capazes de fazer. Ora, gente, eles possuem todos os métodos. Eles possuem todos os métodos iguaizinhos benfeitores espirituais. Para quê? Para impressionar a humanidade, para enganar a humanidade, para desviar a humanidade do foco. Porque parece que a cura só ocorre se um médium charlatão te aplicar uma seringa com querosene, com óleo diesel e com iodo e com álcool, conforme eu já estudei agora uns dias atrás. Se o médium não te aplica aquela seringa, parece que não houve a cura. Agora, larga de ser ignorante, meu amigo e minha amiga. Você está entregando o teu corpo físico a cobaias, para servir de cobaia das trevas? Que amor você tem em você? Isso não é amor não, meu bem. Isso é falta de consideração pelos desígnios das leis divinas. É a mesma coisa você se entregar a um médium de passista, sem antes analisar a árvore que aquele fruto ali está produzindo. Eu sei que, para mim, uma das maiores chagas da humanidade é a falta de conhecimento. Para mim, a maior chaga da humanidade não é o câncer. O câncer é uma bênção. As doenças são bênçãos de Deus, mas a ignorância, a falta de conhecimento é uma doença da alma que cada qual opta em manter nesta oportunidade. Então vejamos aqui, o passe provoca reações variadas no ser humano, encarnado ou desencarnado. Ele pode serenar ou excitar, condensar ou dispersar fluidos, causar bem-estar ou incômodo, curar ou trazer mais dor. Sim, porque se o doutrinador, se o passista e se também o paciente encontra-se em desequilíbrio, é natural que o paciente vai receber aqueles desequilíbrios todinho do médium e ele vai sair sentindo pior que quando adentrou na casa. A importância aí dos cursos de passes, que nas casas espíritas sérias, isso não se discute, porque nas casas espíritas sérias possui esses cursos. Provocar crises psíquicas e orgânicas ou fazê-las cessar, subjugar ou liberar, transmitir vibrações de amor ou de ódio, enfim, construir ou destruir. De certa forma, Hermínio Miranda está certo, porque o processo é muito complexo, está certo e não está certo.
é preciso, dentro do complexo, avaliar, reavaliar, codificar, decodificar todo esse processo. Porque se o mal não estiver com o passista, o mal está com aquele que está recebendo o passe. E é preciso entender que quase sempre aquele que busca o passe, acompanhado por alguns obsessores, às vezes ele se encontra. E é natural que o obsessor, ali impregnado fluidicamente no paciente, para que o paciente não volte mais àquela casa, principalmente para receber passe e assistências de outras formas complexas, o obsessor leva o paciente dele, após o passe, a sentir mal-estar. Porque assim o paciente pensa assim: antes de receber o passe eu não estava sentindo nada, depois que eu tomei o passe, recebi o passe, eu passei a sentir isso, eu não volto mais nessa casa. Técnica dos obsessores. Vamos para o próximo vídeo que eu vou tentar mostrar uma outra técnica.